assunto para falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O boletim médico divulgado hoje prevê que o ex-presidente tenha alta do Hospital DF Star em Brasília, onde está internado, desde 13 de abril, nos próximos dias. Não crava uma data, mas diz que ele terá alta nos próximos dias. A equipe médica suspendeu a nutrição por meio da veia de Bolsonaro neste sábado. O boletim diz o seguinte, abre aspas, o paciente segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo a medida de prevenção de trombose venosa. Fecha aspas. Bolsonaro está clinicamente bem, sem dor, sem febre e com pressão arterial controlada, segundo esse boletim. Ô, Leandro, a gente acompanhou nos últimos dias, né, uma UTI super movimentada desse hospital em Brasília, com a presença de pessoas, com live sendo feita, depois com a transmissão da retirada da sonda, a oficial de justiça indo levar lá uma intimação sobre o início da ação penal contra Bolsonaro no Supremo, né, pela tentativa de golpe. E finalmente ele vai sair dessa UTI. Digamos assim, foi um período atípico, né? De bastante exposição, de bastante visita, o que a gente não costuma ver em uma unidade de terapia intensiva. Sem dúvida, é uma UTI bem atípica, né? Quer dizer, o que a gente tem de imaginário de uma UTI é o quanto mais o paciente estiver isolado, quanto mais o paciente estiver, de alguma forma, distante aí de quaisquer agentes externos, assim, melhor para a recuperação dele. Então, a gente sabe, por experiência própria aí de familiares, de amigos, que quanto mais a gente puder evitar, né, estar visitando a todo momento, estar expondo os pacientes, melhor. E ali o que a gente viu foi o completo oposto disso, mas eu acho que isso também tem uma dose boa do padrão do ex-presidente Bolsonaro, no sentido de fazer de qualquer movimento dele, seja do ponto de vista de uma questão de saúde, seja do ponto de vista de qualquer outra declaração ou ação, algo midiático, algo que de alguma forma movimente sua base social, sua base política, seus seguidores. Então, acho que nesse sentido, no sentido de uma UTI, é totalmente atípico, no sentido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é bastante comum e bastante típico e bastante esperado que tenha agido dessa forma e que venha a agir desse momento. E aí eu acho que um dos momentos aí finais aí que a gente está acompanhando dessa UTI já é um recado para uma convocação de uma nova manifestação, tendo como tema a anistia, programada para Brasília, para o Distrito Federal ali. Então, acho que tudo isso aí também gira em torno de, alguma forma, continuar movimentando e continuar suprindo sua base social, sua base política, com esse discurso de perseguição, com esse discurso de alguma forma, de penalização do ex-presidente, para que os eventuais problemas judiciais que ele vá enfrentar durante esse ano, de alguma forma, sejam devidamente amenizados para essa base social e política, e que, de alguma forma, ele passe como uma figura mais de vítima do que como de réu, como de acusado, dentro de tudo aquilo que a gente está assistindo e ainda vai assistir de todos os processos que ele enfrenta, sobretudo na questão do 8 de janeiro, na questão da trama antidemocrática aí, que foi urdida nos primeiros dias de 2023. Silvana, é claro que a gente deseja a recuperação ao ex-presidente Bolsonaro, mas foi um período de superexposição, né? Do local onde ele recebeu a facada, da barriga, retirada de sonda, enfim, algo bastante incomum, como eu disse agora há pouco, ao pedir o comentário do Leandro. Quero te ouvir também sobre isso. Sem dúvida, o Leandro já levantou algumas questões importantes. A gente tem que lembrar, primeiro, que todo o perfil da liderança de Bolsonaro é a espetacularização, né? É a busca da vitimização, né? A se mostrar um sujeito comum, né? Um sujeito que está mostrando o seu corpo sendo invadido, o seu corpo sendo agredido, né? Toda essa estratégia de comunicação, ela faz parte de uma tradição, de uma liderança que procura, eu sou que nem qualquer pessoa, eu sou você, eu sou o povo, eu sou uma vítima também, eu luto, né? E aí, especialmente, isso mobiliza, isso sensibiliza o perfil de eleitores estáveis que ainda Bolsonaro consegue garantir, né? Então, é uma estratégia de não perder a base
mais sólida do Bolsonaro, que é onde ele consegue ter os seus fiéis que mobilizam, né? Isso não é uma novidade. Essa estratégia, e aí, evidentemente, a estratégia da vitimização, desculpe, ela é uma estratégia dentro de um contexto, né, que do discurso do bolsonarismo, enfim, de que o Brasil não tem democracia, que o Brasil está sendo que a democracia brasileira não existe mais, que o STF, enfim, isso ficou bem claro na fala do ex-presidente com relação ao oficial de justiça, né? Quem é, né? É deslegitimar outras instituições democráticas, independentemente se a gente concorda ou não com algumas posições dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o que a gente pode perceber, né, é essa constante necessidade, agora, claro, muito mais com o processo da discussão da anistia, de Bolsonaro se colocar como uma vítima, né? Como algo de um regime político que está perseguindo, né? De que todo esse sofrimento que ele expõe esse corpo, né? Para o eleitor, qualquer um poder ver, ele diz, olha, eu sou uma pessoa comum, como eu estou tentando aqui analisar, que é atacada, e isso já vem desde que eu recebi a facada. E a facada foi um elemento fundador, definitivo, né, da construção da imagem também da campanha de 2018, como Bolsonaro perseguido, o Bolsonaro que é o salvador, por isso que ele é o Messias, ele consegue resistir, né? E aquele corpo exposto na UTI, né, sem dúvida no sentido de mostrar, olha, eu sou simples, eu sou que nem vocês, e eu estou aqui por vocês, estou sofrendo, e eu sou uma vítima, né, do que o país está passando. Enfim, essa é a estratégia, mas é fundamentalmente uma estratégia em relação a conseguir manter o eleitorado estável, né? Porque as pesquisas de intenção de voto, as pesquisas de avaliação da personalidade, de aprovação, enfim, de Bolsonaro, elas diminuíram bastante, a rejeição sempre foi muito alta, tendeu a ser muito alta, e isso faz com que Bolsonaro procure ter a necessidade de manter uma estratégia de mobilização constante para manter esse percentual mínimo que ele tem de Estado, se não me engano, 30% do voto, né? Que se mantenha, né? E que seja um mobilizador, inclusive para ele conseguir uma melhor situação nesse processo da anistia, né? Verdade.